Quero saudar você neste dia com a paz do Senhor Jesus e hoje nós vamos estar caminhando no nosso texto de João capítulo 19, um texto um pouco mais comprido, mas com uma mensagem um pouco mais curta. No entanto, não menos importante para a nossa lembrança, para o nosso devocional neste dia. Vamos então ao capítulo 19 de João, a partir do versículo 23 em diante até o 37, e o texto diz o seguinte: Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram os seus vestidos e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Para que se cumprisse a escritura que diz: Dividiram entre si os meus vestidos, e sobre a minha vestidura lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Versículo 25: E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: Tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre. E encheram de vinagre uma esponja e, pondo-a num esopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao que estava com ele crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu testificou, e seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E o versículo 37, últimos que nós vamos estar lendo, diz: E outra vez diz a escritura: verão aquele que traspassaram. O que eu quero nos lembrar nesta leitura longa, a leitura da crucificação de Jesus, mas a palavra que se repetiu aqui 4 vezes é uma palavra importante para Deus, para aquilo que Jesus veio cumprir e para nós. Qual é a palavra? A palavra é para que se cumprisse as Escrituras. Nós vemos aqui que os vestidos dele foram rasgados, não foram rasgados, mas lançaram sorte, não é isso? Para que se cumprisse a Escritura. Quando ele disse: Tenho sede, e a questão do vinagre, foi para que se cumprisse, ou seja, estava previamente escrito, foi prometido, foi falado, foi profetizado sobre isso, né? A Escritura que no tempo de Jesus era aquilo que nós conhecemos como o Antigo Testamento, normalmente, neste caso, os livros dos profetas. E no final nós vemos o versículo 36 e 37, que é a questão dos ossos dele não ter sido quebrado e terem traspassado a Jesus com uma lança, ambas foram coisas também que a Escritura havia previsto. E esta é uma lembrança muito importante e muito bonita para nós que cremos em Jesus, que cremos na veracidade desta palavra. Uma das coisas que traz validade para esta palavra, que é muito especial para nós, são as profecias. As profecias que em Jesus, um grandíssimo número, aqui nós temos só neste capítulo 4 destas palavras que são mencionadas, né? Que muitos e muitos anos antes de Jesus existir, estes detalhes, estas palavras, daquilo que o Messias haveria de viver, foram profetizadas. E Jesus veio com esta missão, de, para além dele ser o Cordeiro de Deus, que haveria de tirar o pecado do mundo, pagar o preço do pecado, mas ele veio cumprir todas as profecias que dele foram escritas. E você vê
o cuidado do detalhe escriturístico, e para nós isso é firmeza da nossa fé. Aleluia! Para nós é algo que nós podemos fortalecer a nossa pregação num Cristo que veio, um Cristo histórico, mas que as profecias mais passadas históricas já falavam detalhes sobre a vida, morte dele, né, e até a ressurreição, e na sua realidade histórica, quando ele viveu há 2000 anos atrás, ele cumpriu detalhadamente, nada disso ficou fora, pelo contrário, a perfeição do cumprimento. Então essa é uma alegria para nós, o cumprimento em Cristo de tudo aquilo que foi por ele, sobre ele profetizado. E não foi pouco, é muito, irmão, é muito. Se a gente fizer um estudo sobre isso, é algo muito, muito grande mesmo. Agora, o que é mais importante nós usarmos ou lembrarmos com base nesta verdade? É que o mesmo Deus que usou a boca profética para que estivesse escrito aquilo que haveria detalhadamente acerca de Jesus, escreveu mais, falou sobre coisas que para nós ainda é futuro, não só algo que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos vivendo no que se chama a Bíblia dos últimos dias, né, os tempos do fim, mas fala sobre algumas coisas que nós estudamos geralmente, as pessoas são muito curiosas para saber sobre a escatologia bíblica, ou seja, as coisas sobre o futuro. Mas o importante que nós vamos nos lembrar neste dia não é um estudo sobre a escatologia, o que exatamente, mas o importante, a nossa alegria hoje vai ser uma mensagem muito simples. Qual é? É que tudo o que foi escrito será cumprido. O Deus que diz que vela sobre a sua palavra para cumprir, ele é o mesmo Deus. E ele o fez perfeitamente, nenhum jota, nenhum tio, nem nada passou conforme ele prometeu, sem que se cumprisse. E o que está ainda para se cumprir será da mesma maneira. E o que traz isso mais importante para nós, não só de sabermos que Deus é verdadeiro, que Deus é poderoso, mas que nós devemos guiar como uma bússola a nossa vida, na verdade, do que vai acontecer. Porque muitas vezes nós, como crentes, estamos vivendo como se o que foi prometido não tivesse sido prometido, a começar da vinda de Jesus, iminente, que pode ser a qualquer momento, né? Daí para frente, toda a realidade que a Bíblia fala sobre o futuro deve moldar a nossa realidade no presente. Aleluia. Diferente daquilo que nós vivemos com os governos, com a realidade econômica, que não há certeza do amanhã. Aleluia. Com relação àquilo que Deus falou que ia acontecer, você pode ficar seguro, como nós vimos na pessoa de Jesus, ele cumpriu em todos os detalhes. E aquilo que ele prometeu, não tendo por quem jurar, disse o nosso Deus, jurou pela sua destra, ou seja, a sua mão direita. E este é o nosso Deus, que tudo aquilo que ele prometeu, ele cumprirá. E para nós cabe-nos usar este norte, né, da bússola, da revelação de Deus para guiarmos a nossa vida e não perdermos tempo, não perdermos a paz, não perdermos nada, mas entendermos, aleluia, que breve aquilo que Deus prometeu que acontecerá, acontecerá. Que nós possamos ter um dia feliz, confiados nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel para as cumprir. Amém.